Olá, seja bem-vindo ao meu canal dedicado exclusivamente ao departamento fiscal e nesse vídeo eu vou mostrar para você como preencher a sua declaração de imposto de renda da pessoa física de 2020, referente ao ano calendário de 2019. Então, o que você precisa saber, né? Antes de você ver como se dá o preenchimento dessa declaração, é importante você saber se você está obrigado ou não, né? Então, quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Então, veja aqui, no link que você vê aí no topo da tela, você confere todas as hipóteses de obrigatoriedade da declaração de imposto de renda 2020, ok? Mas aqui eu coloquei os três principais, aqueles mais comuns. Então, veja, está obrigado à declaração de imposto de renda pessoa física 2020 quem, em 2019, primeiro, recebeu rendimentos tributáveis, né? Então, o que é rendimento tributável? Todo aquele rendimento proveniente de trabalho, cargo ou função, seja assalariado ou não, né? Sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, né? Basicamente, aqui, entre os salários. Então, por exemplo, se ao longo do ano de 2019 o seu salário, os seus rendimentos tributáveis foi superior a R$ 28.559,70, você automaticamente fica obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, ok? Segunda hipótese, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Então, veja, o que são rendimentos isentos? Por exemplo, o rendimento de caderneta de poupança é um rendimento isento, né? Então, suponhamos que você tenha uma alta quantia em dinheiro na poupança e aqueles rendimentos ultrapassaram lá R$ 40.000 no ano. Então, você também fica obrigado à declaração de imposto de renda. E veremos algumas outras hipóteses na medida que eu for mostrando para você aqui o preenchimento. Rendimentos isentos também entra, por exemplo, a distribuição de lucros, né? Se você é sócio de uma empresa, por exemplo, e você recebeu distribuição de lucros, também entra ali nos rendimentos isentos. Então, se for superior a R$ 40.000, você fica automaticamente obrigado à declaração. E a terceira hipótese aqui também muito comum é quem teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000, né? Então, suponhamos que você tenha casa, carros, entre outros bens no seu nome, e a soma desses bens ultrapassa R$ 300.000, você fica também obrigado à declaração de imposto de renda da pessoa física. E muita gente pergunta o seguinte, né? Suponhamos que você seja MEI, né? Microempreendedor individual. O simples fato de você ser MEI não obriga você à declaração de imposto de renda, ok? Se você só tem o MEI como sua atividade, né, principal, você não fica obrigado à declaração de imposto de renda. E como você vai saber se você está ou não obrigado? Você vai seguir essas regras aí, né? Você vai observar essas hipóteses aí e vai clicar naquele link que eu coloquei ali em cima, né, onde que tem outras hipóteses menos comuns. Se você estiver aí enquadrado em algum deles, você fica obrigado. Mas o simples fato de você ter um MEI não obriga você a fazer a declaração de imposto de renda, ok? Importante você saber isso. Então, esse aqui é o programa da declaração, o programa que você vai utilizar para preencher a sua declaração, que você vai baixar no site da Receita Federal, ou você pode simplesmente colocar no Google, que você vai achar sem nenhum problema lá o programa para fazer o download. E esse programa, perceba que ele serve não só para fazer a declaração de ajuste anual, que a gente fala que é a declaração de imposto de renda, como também serve para fazer a declaração final de espólio, né, de um falecido, e a declaração de saída definitiva do país. Então, aqui, o primeiro passo é você marcar
qual dessas opções você vai fazer. Obviamente, eu vou mostrar para você a primeira opção, né, que é a declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui à sua direita, você tem as opções iniciar importando declaração de 2019, né? Então, suponhamos que você já tenha feito declaração de imposto de renda em outros anos, você tem salvo aí no seu computador, e aí você pode importar os dados da declaração anterior, ok? E aí fica mais fácil para você completar o preenchimento. Você pode iniciar a declaração a partir de declaração pré-preenchida, né? Se você tem uma declaração pré-preenchida, aí você pode importar os dados, ou você pode iniciar a declaração do zero, né? Então, você clica aqui em iniciar a declaração em branco. Como eu já tenho uma declaração aqui preenchida, eu vou abrir a que eu tenho aqui para você ver como se dá o preenchimento. Então, vamos lá. Lembrando que essa declaração que eu estou mostrando, de Imposto de Renda 2020, é referente ao ano calendário 2019, hein? Cuidado! Então, vamos lá. Você vai se deparar com esse programa, com essa tela. A primeira tela é a identificação do contribuinte. E aí, a primeira coisa que você tem que marcar é se essa é uma declaração de ajuste anual original ou se é uma declaração retificadora. Você vai marcar a primeira opção, declaração de ajuste anual original. Suponhamos que você preencha a sua declaração, faça a transmissão, e aí depois você percebe que houve um erro, né? Você precisa consertar alguns dados. E aí o que você faz? Você entra aqui de novo, conserta os dados que precisar, e aí você vai marcar essa opção aqui, declaração retificadora. E aí você vai ter que preencher o número do recibo da declaração anterior, ok? Que você enviou. Como aqui a gente está fazendo pela primeira vez, eu vou marcar essa opção de original. Então, vamos lá. Descendo aqui, você encontra você vai preencher os seus dados, né? Não tem segredo nenhum. O seu nome, sua data de nascimento, o seu título de eleitor. Eu não coloquei aqui porque se eu colocasse um número aqui ia dar um sinalzinho de erro, né? Porque não posso inventar um título de eleitor válido. Você vai responder aqui a pergunta se você possui cônjuge ou companheiro ou companheira, né? Se você é casado, por exemplo, né, ou casada, você vai assinalar sim e vai colocar o CPF do seu cônjuge ou companheiro. E importante aqui, companheiro ou companheira, o que é companheiro ou companheira, né? É importante você saber isso. Companheiro ou companheira é aquela pessoa, né, que vive com você, que reside com você há mais de 5 anos, ok? Com quem você tem uma união, né, estável. Você tem um relacionamento estável. E essa pessoa mora com você há mais de 5 anos. Então, essa é a definição de companheiro ou companheira para fins do imposto de renda, ok? Se você falar, mas eu acabei de me mudar, comecei a morar com a minha namorada já tem 1 ano, então não entra aqui na classificação de companheira, ok? Então, companheiro ou companheira é aquela pessoa que você já tem uma união estável, um relacionamento há mais de 5 anos e essa pessoa já reside com você há mais de 5 anos, ok? Se for o seu caso, você vai preencher aqui o CPF dessa pessoa. Mais embaixo, você vai preencher o seu endereço. Você vai responder se houve mudança de endereço, sim ou não, né? Se você houve uma mudança de endereço em 2019, você vai preencher aqui o seu endereço, os seus dados e seu e-mail. Mais embaixo, você vai preencher a sua ocupação principal. Então, veja bem, se você trabalha para uma empresa, né, se você é funcionário de uma empresa privada, você vai assinalar a primeira opção. Por exemplo, se você é o empregado, né, de instituições financeiras públicas e privadas, você marca o 2. E aí você vai ver qual você se encaixa aqui, ok? Por exemplo, se você for microempreendedor individual, você vai marcar a opção 14, ok? Então, se você for um servidor público de autarquia, você vai marcar o 32. E assim por diante. Você vai ler aqui todas essas opções e vai assinalar aquela opção que você se enquadra. Eu coloquei aqui a mais comum, né? Empregado de empresa do setor privado.
Mais embaixo, ele pergunta a ocupação principal, né? Ou seja, a sua função de fato. O que você faz? E aí eu já vou adiantar que você não vai encontrar uma descrição perfeita aqui, né, da sua profissão. Você não vai encontrar uma descrição perfeita. Então, aqui, suponhando, né, que essa pessoa que eu estou fazendo a declaração seja, por exemplo, um auxiliar administrativo, né, trabalha num escritório, por exemplo, como auxiliar administrativo. Então, eu escolhi a ocupação 410, bancário, economiário, escriturário, secretário, assistente e auxiliar administrativo. Então, você vai navegar por todas essas opções aqui, né? Você vai olhar com calma, vai abrindo as abas aqui, você vai ver todas as opções que tem e vai assinalar aquela em que você se encaixa melhor, ok? Então, você não vai necessariamente encontrar aqui a sua função descrita perfeitamente. Você, né, não vai encontrar, mas você vai ter que assinalar aquela opção que mais, né, chega perto aí da sua função. Então, você vai navegar por todas essas opções aqui e escolher a que você melhor se enquadra, ok? Então, nesse caso aqui, supondo, né, que essa pessoa seja um auxiliar administrativo, um auxiliar de escritório, né, então eu marquei essa opção aqui, né, 410. Então, continuando, né, na próxima ficha, nós temos aqui a ficha dependentes, como você pode ver aqui. E aí, você vai informar todos os seus dependentes, né? Então, quem pode ser seus dependentes? O próprio programa já te fala. Então, veja, quem pode ser classificado como dependente? Companheiro ou companheira com a qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge, né? Então, veja, companheiro ou companheira com o qual tenha filhos, né? Filho ou filha, ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge. Então, você pode colocar, né, a sua esposa, por exemplo, como dependente. E lembrando, se você colocar, por exemplo, sua esposa ou seu marido como dependente, você tem que informar os rendimentos dele ou dela também, ok? Na declaração. Filho ou enteado até 21 anos, ok? Filho ou enteado até 21 anos. E vale lembrar que, para ser considerado dependente, o filho ou a filha deve residir com o declarante, né? Então, se você está declarando, o seu filho ou sua filha tem que residir com você para ser considerado dependente, ok? Se não mora com você, já não é dependente, já é um alimentando, ok? Por exemplo, você é separado e aí você paga pensão para um filho. Então, aquele filho não é seu dependente, ele é um alimentando. Né? Se ele não mora com você, ele não é dependente, ele é um alimentando, ok? Então, nesses casos em que há pensão, você não pode declarar como dependente, ok? Você vai declarar como alimentando. Isso vale não só para filho, mas pais, avós ou qualquer outra pessoa que você pague pensão, né? Então, pensão não configura como dependente, já entra como alimentando. Agora, se o seu filho ou filha vive com você, né, reside com você, aí sim, você pode declarar como dependente, ok? Lembrando, até 21 anos. E aqui, mais embaixo, temos outras hipóteses, né? Filho ou enteado cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos. Então, aqui ele já sobe um pouco esse limite, porém, né? Porém, tem que estar enquadrado aqui nessa hipótese, né? Cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. E aí, mais embaixo, você vê aqui todas as outras hipóteses, né? Você vai ler se você tem algum, né, se enquadra em alguma dessas hipóteses aqui. No caso aqui, eu coloquei um filho de até 21 anos, você vai informar o CPF, a data de nascimento, o nome, né? E esse campo aqui do valor, o próprio programa já preenche para você, que é a dedução que ele vai te dar por dependente. Eu posso informar minha esposa e meu filho como dependente? Pode, mas lembre-se,
todos os rendimentos que os seus dependentes tiverem ao longo do ano também precisam ser declarados, ok? Se caso eles tiverem rendimentos. Então, aqui eu já informei os meus dependentes, apenas um filho. Depois eu vou para a ficha alimentandos, à esquerda aqui de novo, continuando o preenchimento. Já a ficha alimentandos já é aquele caso que eu falei para você da pensão alimentícia, né? Por exemplo, você tem um filho ou uma filha e você paga pensão. Então, esse filho ou essa filha é um alimentando, ok? Porque você paga pensão para ele ou para ela. E aí o preenchimento é muito simples, né? Você coloca se ele é residente no Brasil ou no exterior, o CPF, a data de nascimento, o nome e dá OK. Bem simples. Depois, nós vamos para uma das principais fichas, que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, aqueles rendimentos que você recebeu de empresas, ok? Então, você trabalha para uma determinada empresa, você recebeu seus salários, então você vai declarar aqui. E como você vai conseguir estes dados? Você vai solicitar na empresa onde você trabalha ou trabalhou o seu informe de rendimentos. É um documento, né, que chama Informe de Rendimentos. Então, a empresa onde você trabalha ou trabalhou ou a contabilidade dessa empresa são obrigadas a te fornecer o seu informe de rendimentos. Então, basta você procurar, né, a empresa ou a contabilidade e solicitar o seu informe de rendimentos. E lá no informe de rendimentos você vai ter todos esses dados aqui. O CNPJ da empresa, o nome da empresa, né, o rendimento total que você recebeu, a contribuição previdenciária que foi recolhida, o imposto de renda que foi retido de você, dos seus salários, o valor do seu 13º salário e o imposto de renda sobre o seu 13º salário. Então, todos esses dados vão estar lá no seu informe de rendimentos, ok? Você precisa desse documento para fazer a sua declaração de imposto de renda. Sem ele é impossível. E supondo, né, que você trabalhou em mais de uma empresa no ano de 2019, supondo que você trabalhou 6 meses numa empresa e 6 meses em outra. Então, você informa as duas aqui separadamente. Mesma coisa, você vai pedir o seu informe de rendimentos das duas empresas. E aí, você coloca os dados novamente aqui, né, de cada uma delas. CNPJ, nome, os valores dos rendimentos totais, a contribuição previdenciária recolhida, o imposto de renda que foi retido do seu salário, o 13º salário e o imposto de renda sobre o 13º salário. Depois é só dar OK e já fica registrado aqui. Depois, nós vamos para a ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física ou Exterior, né? Então, o que nós vamos informar aqui? Por exemplo, rendimentos de trabalho não assalariado, né? Então, veja, aqui eu tenho a aba titular ou dependentes, né, onde eu posso escolher se você tem dependentes e esses dependentes têm rendimentos de pessoa física ou do exterior, você vai informar aqui. E aqui, veja que mais embaixo eu tenho duas abas, rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Aqui em rendimentos do trabalho assalariado, você vai clicar mês a mês, né? Veja aqui, você tem todos os meses, você vai clicar em cima do mês, vai clicar em novo, e aí aqui você vai informar o CPF do titular do pagamento, quem fez o pagamento, o seu CPF, né, que é o beneficiário do pagamento, e o valor que você recebeu. Então, é isso aqui no mês de janeiro. E aí você vai fazer em todos os meses. Aí você fala, mas eu não tenho os dados, né, da pessoa que me pagou. Então, aí você clica aqui nessa aba Outras Informações. Você vai informar o número do seu PIS e aqui você vai informar mês a mês os valores recebidos. Trabalho não assalariado. Aqui você tem opções aluguéis, supondo que você tenha um imóvel no seu nome, e aí você colocou aquele imóvel para aluguel, e aí você recebeu, né, os aluguéis ao longo do ano. E aí você vai preencher aqui, mês a mês, o valor dos aluguéis que você recebeu. Supondo que você tenha recebido pensão alimentícia, né, ou outros tipos de rendimentos, você vai informar aqui
nessa coluna pensão alimentícia. Então, você vai colocar os valores mês a mês, né, que foram recebidos. E aqui na coluna exterior, você vai informar os valores de rendimentos que você teve recebidos de fora do país. Por exemplo, rendimentos do YouTube, né? Supondo que você também tem aqui um canal no YouTube, você recebe rendimentos, né? Pelos acessos dos seus vídeos, né? E pelos cliques nas publicidades envolvendo seu vídeo. E aí você recebe rendimentos do Google, né? O Google faz o pagamento para você, ele deposita lá na sua conta. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar os valores que você recebeu ao longo do ano aqui, né? Então, veja que eu preenchi aqui alguns valores, né? Supondo que eu recebi do exterior, e aí é só colocar aqui mês a mês. Depois aqui, veja que mais para frente, nesses campos que eu estou clicando aqui, nós temos a coluna deduções, onde eu tenho previdência oficial. Então, veja, suponhamos que você tenha recolhido INSS por fora, né, por meio de aqueles carnês manuais, você recolheu o INSS por fora, você pode colocar aqui os valores que você pagou de INSS, né? Aqui também nós temos, por exemplo, a coluna pensão alimentícia, né? Se você pagou pensão alimentícia, né? Suponhamos aqui que essa pessoa tenha pagado pensão alimentícia, vamos, por exemplo, em janeiro de R$1.000. E aí em fevereiro pagou mais R$1.000. E aí você vai preencher aqui, mês a mês, os valores de pensão alimentícia que você pagou. Então, cuidado, hein? Aqui na coluna da esquerda, pensão alimentícia, eu estou falando da pensão alimentícia que você recebeu. Né? A pensão alimentícia que você recebeu. Isso aqui é um rendimento. Na coluna da esquerda, a pensão alimentícia é um rendimento, ou seja, você recebeu pensão alimentícia. Na coluna da direita, é a pensão alimentícia que você pagou, ok? Você pagou pensão alimentícia. Então, veja que na coluna da esquerda é um rendimento. Na coluna da direita é uma dedução, ok? Então, é importante não misturar as coisas quando o assunto é pensão alimentícia. Muito cuidado se você paga pensão alimentícia ou se você recebe algum tipo de pensão alimentícia. Aqui, na coluna da esquerda, a pensão alimentícia que você pagou, ok? Aliás, desculpa, a pensão alimentícia que você recebeu. Até hoje eu estou fazendo confusão. E aqui, à direita, as pensões alimentícias que você pagou, ok? Então, é muito cuidado, né? Você tem que tomar muito cuidado para preencher isso aqui, para não cair na malha fina depois, né? Muito cuidado com pensão alimentícia. E aí, é importante, né? Você que recebe rendimentos de pessoa física ou do exterior, você fazer o preenchimento do Carnê-Leão, né? Um programa da Receita Federal chamado Carnê-Leão, onde lá você coloca os seus rendimentos, você faz o seu livro caixa, né? O que é o livro caixa? Você pega os seus rendimentos, subtrai as despesas que você teve, e aí você vai, por exemplo, supondo que ao longo do ano você foi pagando, né, o imposto de renda fracionado, é como se fosse um adiantamento do imposto de renda, né? Você vai pagando mês a mês. Então, supondo que você foi pagando aqui imposto de renda, né, alguns valores mais baixos aqui, mês a mês, de acordo com aquilo que você foi recebendo, e aí você foi recolhendo o DARF no código 0190. E aí esses valores aqui são abatidos depois, né, do seu imposto de renda a pagar, quando você vai fazer essa declaração de imposto de renda. Então, muito cuidado, hein, com a pensão alimentícia. Ok? Mais uma vez, a pensão alimentícia da esquerda é aquela que você recebe, né, que você recebeu. E a pensão alimentícia aqui da direita é aquela que você pagou. Ok? Muito cuidado. Depois, né, terminando aqui o preenchimento, nós vamos para a ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Então, o que entra aqui, né? Então, vamos abrir uma aqui para você ver. Olha, eu informei aqui, por exemplo, um rendimento isento e não tributável.
indenizações por rescisão de contrato de trabalho. Então, suponhamos, né, como eu mostrei para você, que essa pessoa aqui, hipotética, trabalhou em 2 empresas no ano de 2019. Né? E a Papiro Cobranças e Serviços foi uma delas. Só que aí a Papiro Cobranças e Serviços demitiu, né, essa pessoa, e aí ele recebeu, né, essa rescisão do contrato de trabalho dele. Então, esse valor recebido de rescisão de contrato de trabalho é um rendimento isento e não tributável, e você vai informar aqui, ok? Então, deixa eu abrir aqui um novo documento para você ver as opções. Então, veja, você tem várias opções aqui, você vai navegar por elas e ver o que você teve. Então, veja, bolsa de estudo, capital de apósito de seguro, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, que vai ser uma coisa comum, né? Então, é importante a gente dar ênfase nessas opções mais comuns. Ganho de capital na alienação de bens, aí quando você vende um bem, você tem um ganho de capital. Eu não vou explicar isso aqui, caso, né, você que esteja assistindo o vídeo, você tenha uma hipótese ou alguma coisa para declarar que eu não explique aqui no vídeo, você pode tranquilamente fazer a sua pergunta aí nos comentários ou enviar a sua dúvida no e-mail, né? Qual que é o e-mail? cursodepartamentofiscal@gmail.com. cursodepartamentofiscal@gmail.com. Você pode me enviar a sua dúvida, tanto por e-mail quanto por aqui no YouTube, e aí eu vou fazer todo o possível para responder, né, para tirar a sua dúvida aí. Porque não dá para eu explicar todas as hipóteses, né, que você pode preencher aqui na declaração, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Outra opção muito comum vai ser essa 9, lucros e dividendos recebidos. O que é isso? É a distribuição de lucros, né? Supondo que você seja sócio de uma empresa e aí você recebeu lá distribuição de lucros, você vai informar aqui, ok? A distribuição de lucros é um rendimento isento, ok? Outra opção que vai ser muito comum, acho que essa aqui vai ser a mais comum, né, dessa ficha, deixa eu ver aqui, os rendimentos de caderneta de poupança. Né? Então, você tem uma poupança e aí ela teve o rendimento ali ao longo do ano. Né? Então, você vai informar aqui o valor do rendimento. E onde você vai conseguir essa informação? Lá com o próprio banco, né? Onde você tem a sua caderneta de poupança, a sua conta. Você vai, pela própria internet, você pode conseguir, né, o extrato dos rendimentos. Né? O banco é obrigado a te fornecer isso. E você pode conseguir isso pela internet, né, no próprio site do banco, fazendo login lá com a sua conta. Você pode conseguir isso no caixa eletrônico, você pode conseguir isso numa lotérica, você pode ir diretamente no banco pessoalmente. Então, aí, né, você vai procurar aí a melhor forma para conseguir essa informação. O que fica, né, o importante é que você não deixe de declarar isso aqui, né, principalmente se você tem uma caderneta de poupança. E veja, você tem aqui também transferências patrimoniais, doações e heranças, né, se for o seu caso, você recebeu alguma doação ou herança, você informa aqui no código 14, entre outros, né, se você não conseguir localizar, né, aquilo que você teve, nenhuma dessas opções, você pode colocar aqui na opção Outros. E veja que você também tem a opção aqui na linha 25, a restituição de impostos sobre a renda de anos calendários anteriores. Né? Então, a restituição que você recebeu em outros anos de imposto de renda também deve ser declarada, ok? Como rendimento isento. Então, eu vou cancelar aqui. Veja que eu declarei indenizações por rescisão de contrato de trabalho, eu declarei rendimento de caderneta de poupança, rendimento de sócio, né? Esse aqui eu não falei, deixa eu entrar aqui. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional. O que é isso aqui? Exceto Prolabore. É a distribuição de lucros também. Porém, aqui é para empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive o microempreendedor individual, ok? Então, o microempreendedor individual também pode fazer uma distribuição de lucro. Mas ele tem, né, lá, às vezes, por exemplo, ele pode precisar de um auxílio de um contabilista, né, de um contador para fazer isso.
Porque como funciona? Ele vai pegar o faturamento dele, vai subtrair lá as despesas que ele teve e vai pegar o valor final ali, líquido e vai multiplicar por um percentual. Por exemplo, se ele for comércio ou indústria, é 8%. Então, supondo que ele tenha faturado 50 mil, tenha tido 10 mil ali de despesas, né, despesas em geral, então sobrou 40. Desses 40, ele multiplica pela alíquota dele, né, que ele pode distribuir lucro. Por exemplo, indústria e comércio é 8%, já serviço 32%, né? E aí e transporte de passageiros 16%. E aí você, né, dependendo aí, se você for o MEI e for declarar, você pode precisar de um auxílio aí, né, de um contador. Se for o seu caso, né, você tiver aí algum caso assim parecido, você também pode deixar a sua dúvida aí que eu vou te ajudar. Importante falar também, né, sobre o MEI, voltando aqui nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que ele também vai declarar o rendimento dele aqui nessa ficha, ok? Ele vai simplesmente colocar o CNPJ dele, o nome da empresa, que é o próprio nome dele, vai colocar lá os rendimentos relativos a um salário mínimo por mês. Então, supondo que ele funcionou durante todo o ano, janeiro a dezembro, então ele pega o valor do salário mínimo, multiplica por 12, ok? E aqui, ó, por exemplo, na contribuição previdenciária, ele vai pegar o valor do salário mínimo e multiplicar por 5%. E depois multiplicar pelo número de meses, né? Então, supondo que ele tenha funcionado o ano inteiro, de janeiro a dezembro, o salário mínimo era R$ 998, ele vai simplesmente pegar esse valor de salário mínimo, R$ 998, e vai multiplicar por 5%, que é o valor da contribuição dele. E disso aí, ele vai multiplicar pela quantidade de meses que ele funcionou, né? Então, 5% de R$ 998, que é o valor do salário mínimo, né, no ano de 2019, é R$ 49,90. R$ 49,90 vezes 12, você vai obter ali uma contribuição de R$ 598,80. Então, supondo, né, que isso aqui seja uma declaração de microempreendedor individual, né, que tenha já funcionado de janeiro a dezembro, os dados ficariam assim, ok? Você ia informar desse jeito aqui. Rendimento 11.976, contribuição previdenciária 598,80 e só, ok? Não teve imposto de renda retido, não teve 10º, nem imposto de renda sobre 10º. Você simplesmente clicaria aqui em OK, né? Lembrando, não pode faltar aqui o CNPJ e o nome, ok? Então, a declaração do MEI funciona assim. Ah, não, mas eu abri o meu MEI, foi lá em julho, né? Então, funcionou só 6 meses. Então, 998 vezes 6, então o rendimento dele aqui seria 5.988. E a contribuição de R$ 49,90 vezes 6 seria R$ 299,40. E cuidado, hein? Aqui no campo contribuição previdenciária oficial, eu estou falando da contribuição recolhida. Se você é MEI e você não fez o pagamento das suas guias, não pode declarar aqui o valor da contribuição, ok? É referente às guias que você recolheu. O MEI, via de regra geral, né, ele não pode atrasar as guias de pagamento dele. Por que ele não pode atrasar? Se ele atrasar, primeiro, né, ele não vai ter nenhum tipo de benefício com o INSS. Né? Se ele precisar de algum auxílio-doença, algum afastamento pelo INSS por qualquer motivo, ele não vai conseguir. Não vai conseguir se ele tiver guias em atraso, porque ele tem que cumprir umas carências, né? E as guias têm que estar em dia. Então, se você é MEI, nunca deixe de pagar suas contribuições mensais, ok? E por que aqui que eu falei que o valor é R$ 49,90, né, da contribuição? Aí você fala, mas eu pago 55, eu pago 56, eu pago 54. Por quê? O valor restante é relativo a ICMS e ISS, né, que não configura a contribuição previdenciária. Então, o valor da contribuição previdenciária é sempre 5% sobre o salário mínimo. Então, você vai simplesmente pegar um salário mínimo, multiplicar pelo número de meses que você funcionou, colocar aqui. Vai pegar 5% sobre o salário mínimo, multiplicar pelo número de meses que você funcionou e colocar aqui. Desde que
essas contribuições tenham sido recolhidas. Ah, eu paguei só uma no ano, então vai colocar o valor só de uma aqui, ok? E cuidado, não deixa de pagar as suas guias, hein? Não deixe. Então, continuando aqui, nós tínhamos parado aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, né? Então, agora nós vamos clicar na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Então, o que nós temos aqui? Né? Deixa eu dar um novo aqui para você ver. Nós temos essas hipóteses. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Rendimentos de aplicações financeiras. Então, supondo que você tenha uma aplicação financeira no banco, né? Você tinha um dinheiro, foi lá no banco e fez uma aplicação financeira. Essa aplicação, obviamente, vai ter rendimento. E aí, você vai informar o valor aqui, ok? E onde você vai conseguir essa informação? Com o seu banco, ok? Você pode tirar isso pela internet, pelo caixa eletrônico, você pode ir pessoalmente no seu banco, não importa. Você tem que ter um documento também para te mostrar o valor. Então, veja que aqui eu informei rendimento de aplicação financeira. Você vai colocar aqui se esse rendimento é do titular ou do dependente, como eu falei para você. Tudo que o seu dependente tiver de rendimento, você também tem que informar aqui. O CNPJ da fonte pagadora, né, o do banco, por exemplo, onde você fez essa aplicação financeira, e o valor, né, do rendimento. Muito simples. E mais embaixo, veja que eu coloquei outro tipo de rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva. Por exemplo, né, supondo que você seja muito sortudo e ganhe na Mega Sena. Né, você ganhou lá na Mega Sena 20 milhões de reais. Então, é comum muita gente pensar, eu ganhei na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, esse dinheiro vai ter imposto, como que eu vou fazer? Eu vou ter que declarar? Sim, você tem que declarar, ok? Você tem que declarar e você vai fazer isso nessa ficha aqui. E não vai ter imposto. Porque quando você ganha na loteria, aquele valor, né, já vem com imposto de renda descontado. Por isso mesmo que você vai informar nessa ficha aqui. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Então, suponhamos que você ganhou na Mega Sena, né, 20 milhões de reais. Você foi lá, né, você vem aqui nessa ficha, coloca o CNPJ, por exemplo, da Caixa Econômica, né, o nome. Você põe uma descrição. Então, veja, eu coloquei aqui prêmio, Mega Sena, concurso 1, 2, 3, 4. Né, supondo que seja o concurso que você ganhou. E o valor que você recebeu, né, do prêmio, 20 milhões de reais. Então, isso aqui não vai ter imposto, ok? Mas você é obrigado a declarar. Continuando, né, nós temos aqui rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, né, imposto com exigibilidade suspensa. Isso aqui vai ter muito caso relativo a ações judiciais. Né? Eu não vou entrar muito aqui nessa linha, porque ela não vai ser muito interessante para nós aqui. Se for o seu caso, você pode entrar em contato comigo, né, que eu vou te ajudar aí, se for o seu caso. Você teve rendimentos oriundos de ações judiciais, né, você pode, né, perguntar aí tudo o que você quiser, que eu vou te ajudar. Depois, nessa linha aqui, você tem rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui também vai ser rendimentos principalmente oriundos de, por exemplo, ações trabalhistas, ações judiciais. E essa ficha aqui é perigosíssima, muito perigosa o preenchimento dela. Por quê? Né? A chance de você preencher errado é muito grande. Então, vamos supor que você trabalhou numa empresa e você não recebeu o seu salário durante 6 meses. Chegou lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, você não recebeu o seu pagamento. E aí, né, lá em junho, você entrou na justiça, né, solicitando o recebimento. Né, você fez uma ação trabalhista ali contra a empresa para receber aquele valor. E aí você recebeu o valor todo de uma vez. Né? Você ganhou o processo,
né? E aí você recebeu o valor todo de uma vez. Referente, por exemplo, a 5 meses de trabalho, você recebeu tudo de uma vez. Por isso que a gente fala recebidos acumuladamente. Então, o que você faz? Né? Você preenche aqui o CNPJ da fonte pagadora, o nome, o valor que você recebeu. Aqui, essa parcela isenta 65 anos é quando se trata de aposentadoria, né? E aí tem um valor. Veja aqui, a parcela isenta de aposentadoria é R$ 1.903,98. Então, supondo que esse rendimento acumulado que você recebeu aqui seja de aposentadoria, ok? Até R$ 1.903,98 por mês é isento, ok? Então, aí você informa que a parcela isenta, se for o seu caso, né? Se for o caso de aposentadoria recebida acumuladamente. E aí você tem aqui os rendimentos totais tributáveis, a contribuição previdenciária oficial, você vai informar aqui, e cuidado, você precisa de um documento oficial para colocar essas informações aqui. Você não pode simplesmente ir na sua cabeça e falar, ah, eu recebi tanto e vou colocar aqui o valor e pronto. Não, cuidado. Você não pode colocar os valores aqui de qualquer jeito. Você precisa de um documento específico, né? Quando aquela ação termina, você vai receber um documento para fazer esse preenchimento aqui. Se for o caso, né, você pode até precisar de um auxílio de um contador ou de um advogado para fazer o preenchimento dessa ficha aqui. Porque se você preencher qualquer coisa errada aqui, você vai cair na malha. E aí a Receita vai te chamar lá em uma repartição para solicitar aí esclarecimentos, né? E não vai ser muito interessante isso para você, não. E veja bem, imposto de renda retido na fonte, né, sobre esse rendimento, o mês que você recebeu, né, supondo que você entrou lá na Justiça em junho, chegou em novembro, você foi lá receber os pagamentos de 5 meses, por exemplo. E aí, o imposto devido aqui, esse campo é preenchido pelo próprio sistema, ok? Você não vai mexer nesse campo aqui, ó. O programa vai preencher para você automaticamente. Então, agora, né, antes de finalizar essa ficha, vamos falar sobre isso aqui, ó. Opção pela forma de tributação, ajuste anual ou exclusiva na fonte. Então, o que é isso, né? Então, veja, supondo que você entrou com uma ação trabalhista para receber os seus pagamentos atrasados, então veja, no primeiro exemplo, você ficou sem receber janeiro, fevereiro, março, abril e maio, seus pagamentos de 5 meses. Chegou em junho, você entrou na Justiça. Aí lá em novembro, né, você recebeu os seus pagamentos desses meses. Ok, então veja, você recebeu do mesmo ano, né? Então, ficou faltando os pagamentos de janeiro de 2019, fevereiro de 2019, março de 2019, abril de 2019 e maio de 2019. Chegou em novembro de 2019, você recebeu esses pagamentos de forma acumulada. Quando é assim, você tem que assinalar a opção ajuste anual, ok? Ajuste anual. Quando você recebe o rendimento acumulado dentro do mesmo ano calendário, né, a que ele se refere, você tem que marcar a opção ajuste anual, ok? Agora, supondo que passou de um ano para o outro, então veja, não, eu deixei de receber salários de 2018, e aí eu fui receber isso, eu entrei na Justiça e fui receber isso só em 2019. Se for esse o caso, né, se passou de um ano para o outro, você recebeu esses rendimentos acumulados em outro ano, né, em ano diferente ao que deveria ter sido recebido, você vai marcar a opção exclusiva na fonte, ok? Então, isso aqui é muito importante, joga muita gente na malha por causa disso. Essa ficha é muito perigosa, né? Então, cuidado. Primeiro, precisa ter um documento, né, contendo todas essas informações aqui e precisa estar atento nessa opção aqui. Se você recebeu o rendimento no mesmo ano que você deveria ter recebido, você marca ajuste anual. Se você recebeu em ano diferente ao ano que você deveria ter recebido, você marca exclusiva na fonte, ok? Depois, na próxima ficha aqui, imposto pago ou retido, é basicamente o imposto de renda que foi retido do seu salário, ok? Que está aqui. Você não vai mexer aqui nada, não vai preencher nada aqui. Depois,
Aqui nós temos a ficha pagamentos efetuados, onde você vai informar os pagamentos que você fez, caso você opte pela declaração completa. O que é isso, né? Se você, né, não teve um rendimento muito alto, né, um trabalhador, por exemplo, que recebe aí até 50, 60 mil no ano, pode ser que a declaração simplificada seja muito mais interessante para você, ok? Muito mais em conta. E como você vai saber isso? Aqui do lado, ó, você pode ver que o programa calcula para você o imposto a pagar das duas formas. Veja, por deduções legais, que é a declaração completa, e por desconto simplificado, né, que é o desconto que o próprio programa te dá. Então, você tem que ficar sempre atento nesses dois campos aqui à medida que você for preenchendo a sua declaração. Cuidado com isso aqui, cuidado, porque eu já vi muita gente marcar a opção errada. Por exemplo, aqui em cima está imposto a pagar R$2.000 e embaixo está imposto a restituir R$500. Aí a pessoa vai e marca, por exemplo, deixa marcada a opção de cima e aí acaba pagando imposto à toa, ok? Então, cuidado com isso aqui. Veja que nesse modelo de declaração que eu fiz aqui o modelo completo, né, para mostrar para você todas as fichas. Que o modelo completo está sendo mais em conta. Que, veja, por deduções legais eu vou pagar R$ 4.393,67. Por desconto simplificado, eu vou pagar R$ 6.723,66. Então, obviamente, eu vou deixar marcada a opção de cima, que é mais interessante para mim. Então, veja aqui, na ficha pagamentos efetuados, você vai informar todos os pagamentos que você fez ao longo do ano de 2019. Então, veja quais são as opções que você pode colocar aqui. Instrução no Brasil, instrução no exterior, fonoaudiólogos no Brasil, médicos no Brasil, dentistas no Brasil, psicólogos no Brasil, entre várias outras opções aqui. Você vai navegar por isso aqui. Né? Veja, advogados, aluguéis de imóveis, né? Isso, se você não encontrar os tipos de pagamento que você fez em nenhuma dessas opções, você vai marcar outros. Então, veja, algumas dessas opções aqui de pagamentos efetuados vão dar desconto no seu imposto de renda e outras não. Por exemplo, aqui, médicos do Brasil, isso aqui vai diminuir o seu imposto de renda a pagar. Então, supondo que você teve gastos com médicos, né? No Brasil, você vai informar aqui. E cuidado, você precisa de um documento também, né, para poder provar isso depois, caso a Receita Federal venha a contestar isso aqui. Então, veja, você marca aqui médicos no Brasil, coloca que a despesa foi realizada com você, por exemplo, titular. Você coloca aqui o CPF do profissional, né, do prestador de serviço, por exemplo, o CPF do médico. Você coloca o nome do médico e o valor que você pagou, né, para esse médico. E aí você pode ver aqui que tem esse campo, parcela não dedutível barra valor reembolsado. O que é isso aqui? Parcela não dedutível é aquilo que você não pode usar para abater o seu imposto de renda. Por exemplo, supondo que você tenha tido um gasto de R$2.000 com médico, porém esse gasto não foi para você, nem foi para um de seus dependentes e nem alimentandos. Então, esse gasto não teve nada a ver com você, nem com seus dependentes, nem alimentandos. Então, nesse caso, esse gasto com o médico, você pode informar, mas você vai ter que declarar esse valor aqui no campo parcela não dedutível, ok? Porque esse valor, especificamente, não pode ser utilizado para abater no seu imposto de renda. Suponhamos que você tenha tido um gasto com médico, né, e esse gasto foi para sua mãe. Por exemplo, sua mãe foi lá no médico, consultou e você arcou com, né, o valor. Então, supondo que você pagou lá R$2.000 para o médico, né, para sua mãe fazer um tratamento, por exemplo. Como a sua mãe não é dependente seu nem alimentando, esse valor que você pagou para o médico, né, referente ao gasto que você teve lá com a sua mãe, você vai ter que informar aqui em parcela não dedutível, ok? Porque isso aqui não pode ser utilizado para abater no seu imposto de renda, porque não foi gasto com você, nem com seus dependentes e alimentantes. Agora, supondo que o gasto tenha sido com você, né, você pagou, fez uma consulta lá com o médico, você teve um gasto, o gasto foi para você mesmo, ok, então você
vai informar simplesmente aqui no campo valor pago. E aqui parcela não dedutível você não vai informar nada, vai deixar zerado. Ok? Então, muito importante saber isso. Isso aqui também joga muita gente na malha fina. E o que é valor reembolsado? Supondo que você tenha um plano de saúde, por exemplo, Unimed, e aí você tem um gasto com o médico lá, e aí depois, né, o plano de saúde te dá um reembolso, né, pelo gasto que você teve por algum motivo. Então, aí você vai informar aqui também o valor que o plano de saúde te reembolsou, porque esse valor também não pode ser utilizado para abater no seu imposto de renda, ok? Então, muito cuidado com essa ficha aqui quando se tratar de gastos com médicos no Brasil, ok? Muito importante você saber isso. Veja aqui, eu coloquei aqui também outro tipo de pagamento efetuado, pensão alimentícia, né? Então, veja, supondo que você pague pensão alimentícia, veja que você tem as opções aqui. Pensão alimentícia judicial paga a residente no Brasil, pensão alimentícia judicial paga a não residente no Brasil, pensão alimentícia separação/divórcio por escritura pública, paga residente no Brasil e paga não residente no Brasil. Então, são 4 opções de pensão alimentícia, você vai assinalar aquela em que você se enquadra, ok? Então, eu deixei aqui a pensão alimentícia judicial. Aí, você coloca o nome do alimentando, que você faz esse pagamento, o CPF e o valor que você pagou para ele ao longo do ano de 2019, ok? Mesma coisa, pensão alimentícia, você pagou uma pensão para uma pessoa que não é seu alimentando, ok, você vai informar o valor aqui, porque esse valor não pode ser utilizado para abater no seu imposto de renda. Veja aqui, eu coloquei também gasto com advogado, né? Coloquei aqui, mas esse valor gasto com advogado não abate o seu imposto de renda, mas se você quiser informar aqui, você pode informar. E eu coloquei aqui também, por exemplo, aluguéis de imóveis. Supondo que você tem um imóvel, você paga aluguel, você pode informar aqui também o valor que você pagou. Isso aqui também não vai abater no seu imposto de renda a pagar, ok? Mas você pode informar aqui se você quiser. Depois, na próxima ficha, nós temos doações efetuadas. Então, veja bem, supondo que você tenha uma doação aqui para declarar em espécie, né? Você recebeu aqui uma doação, você vai assinalar aqui nesse campo doações efetuadas. Veja bem, aqui basta você colocar o código da doação. Veja, você tem aqui, aliás, isso aqui eu falei errado, é doações que você efetuou, né? Não é que você recebeu, desculpe. Então, você efetuou uma doação em dinheiro, por exemplo, foi o que eu marquei aqui, você vai colocar o CPF da pessoa para quem você doou, o nome e o valor, né? Supondo que você tenha ganhado 20 milhões de reais lá na Mega Sena, você tenha doado 1 milhão de reais para uma pessoa específica, né? Alguém da sua família, algum amigo, algum parente, sei lá. Então, você vai informar aqui, né? Então, é muito comum. Se você ganhar, por exemplo, na loteria, uma alta quantia em dinheiro, é comum que você pegue parte desse dinheiro e faça doação, né? Principalmente aí para as pessoas mais próximas, pessoas da sua família. E aí você tem que declarar isso aqui no imposto de renda, ok? Não pode deixar de declarar. Assim como a pessoa que vai receber esse dinheiro também vai ter que declarar lá na declaração dela de imposto de renda, ok? Muito importante isso. Então, veja aqui, eu coloquei uma doação em dinheiro para esse José Martins no valor de 1 milhão de reais. Outro tipo de doação que eu coloquei aqui, por exemplo, incentiva a cultura, né? Eu coloquei aqui o CNPJ do produtor, né? Do Fundo Nacional de Cultura, o nome e o valor que eu doei, né? Para essa instituição. Supondo que eu coloque aqui, por exemplo, um valor de 5 mil reais, veja o que vai acontecer. O programa vai me dar um aviso, né? Ele vai me falar o quê? Que as minhas doações não podem ser superior a 6% do imposto de renda a pagar. Então, o meu imposto de renda a pagar ali no momento é 4 mil, né? Então, eu não posso doar, né, mais do que 6% daqueles 4.296 ali, ok? Então, ele não vai deixar eu fazer isso aqui. Então, eu vou voltar aqui para R$200 e aí ele vai permitir.
ok? Então, você só pode doar, no caso aqui, incentivo à cultura, né, nesses campos de doações, você só pode doar até 6% do valor do imposto de renda a pagar, ok? Então, continuando aqui, doações diretamente na declaração, eu não preenchi isso aqui, que é o caso de doações para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for o seu caso, né, você quiser trocar uma ideia aí comigo, você pode entrar em contato, eu vou tentar te ajudar. Mas agora nós vamos para uma ficha mais interessante, que é a Bens e Direitos. Então, veja, bens e direitos, você vai informar todos os seus bens, tudo que está no seu nome. Então, supondo que você tenha uma casa no seu nome, né, financiada, você vai colocar aqui no código casa, veja que você tem outras opções, olha, você tem prédio, você tem galpão, apartamento, terreno, imóvel rural, sala, construção, benfeitorias, lojas, aeronave, linha telefônica, veja aqui, ouro, por exemplo, outros depósitos à vista e numerário, dinheiro em espécie estrangeira, em moeda nacional. Veja, tem várias opções aqui. Você vai assinalar aquelas que você tem, né? No caso aqui eu coloquei, por exemplo, uma casa, coloco aqui o país, o número de inscrição no IPTU, a data da aquisição, né, desse imóvel. Faço uma descrição aqui embaixo, né? Então, eu coloquei aqui, casa situada, coloquei o endereço dela, adquirida através de financiamento da Caixa, contrato, número, e aqui eu coloquei o número aqui do contrato. E veja, mais embaixo eu coloco aqui o endereço do imóvel, a área do imóvel, coloco aqui se o imóvel está registrado no cartório ou não, coloco o número da matrícula e o nome do cartório. E mais embaixo eu coloco o valor desse imóvel. Então, veja aqui, situação em 31/12 de 2018 e situação em 31/12 de 2019. Então, o que eu estou falando aqui? Que em 31/12 de 2018, eu já havia pago R$ 85.660,70, né, do valor desse imóvel. E em 31/12 de 2019, eu já tinha pago R$ 97.605,50. Onde que você vai conseguir essa informação? Com o banco onde você fez o financiamento. Por exemplo, se você fez financiamento na Caixa, você vai entrar na internet, vai fazer o login lá na sua conta e lá você vai conseguir esse extrato. Ou você pode comparecer diretamente lá na Caixa e solicitar isso aqui, ok? A Caixa vai te fornecer essas informações, bem como qualquer outro banco, né, que você fizer um financiamento aí de imóvel. Então, ao longo dos anos, você vai atualizando aqui os valores, né? À medida que você for pagando esse imóvel, você vai colocando aqui os valores, vai atualizando os valores. E quando você finalmente terminar de pagar, né? Então, supondo que esse imóvel custa R$ 170 mil, né? Aí chegou aqui, acabou, você pagou 170 mil. E aí você vai repetir todos os anos o mesmo valor. Opa, coloquei errado aqui. Você vai repetir esse ano, vai repetir todos os anos esse mesmo valor, né? Depois que você terminar de pagar esse imóvel, por exemplo, ou o veículo, né? Qualquer coisa que você financiar. E aí, você nunca mais, né? Enquanto você tiver esse bem, você nunca mais vai mudar o valor. Você vai sempre repetir, ano após ano, o mesmo valor, né? Independente se é um carro e já não está valendo aquilo, você não pode mudar o valor aqui. Você vai repetir, ano após ano, o mesmo valor, ok? E à medida que você for pagando, né? Você vai atualizando aqui os valores. Vou voltar aqui e vou mostrar aqui para você, por exemplo, um veículo, né? Eu informei aqui também um veículo automotor, por um carro, né? Coloquei aqui a localização, você vai preencher aqui o Renavan, eu não coloquei aqui, mas você vai preencher. Vai colocar aqui uma descrição, né, do seu veículo, quando você adquiriu, placa, ano, você pode ser mais detalhista aqui, ok? Quanto mais informações você colocar aqui, melhor. E aí embaixo, mesma coisa. Agora aqui, eu já dei o exemplo, né, de um veículo que já está totalmente pago, né? Então, veja, esse Palio, que essa pessoa hipotética aqui comprou, já está totalmente quitado.
Então, R$18 mil em 2018, R$18 mil em 2019. E todos os anos eu vou repetir os mesmos R$18 mil até que eu não tenha mais esse veículo. Ah, não, mas eu vendi esse veículo em 2019. Como que eu faço? Eu vendi ele lá em junho de 2019. E aí, no caso, você colocaria 0 aqui, ok? Em 2018 era R$18 mil, em 31/12 de 2019 era 0. Por quê? Porque você vendeu o veículo, ok? Então, continuando aqui, nas próximas fichas, nós temos a ficha dívidas e ônus reais, onde você vai informar as suas dívidas. E cuidado, aqui na ficha dívidas e ônus reais, você não vai informar financiamento de imóvel ou de veículo ou qualquer outro tipo de financiamento em que o bem fique como garantia, ok? Você não vai informar aqui. Por que não, né? Você faz um financiamento de um imóvel, de um veículo, por exemplo, no banco, se você não pagar aquele financiamento, você simplesmente perde o bem, né? Você perde a casa, você perde aquele veículo, você simplesmente perde aquele bem. Então, quando o bem fica como garantia, você não vai informar aqui em dívidas e ônus reais. Então, essa pessoa, como eu mostrei para você, tem um financiamento de um imóvel na Caixa, mas ele não vai informar aqui, né, o valor desse financiamento em dívidas e ônus reais. O que você vai informar aqui, né, então, em dívidas e ônus reais? Você vai informar dívida de cartão de crédito, por exemplo, empréstimo, né, que você contraiu, e qualquer outra dívida, né, que você tenha com empresas ou com pessoas físicas. No caso aqui, dívidas em que não há garantia nenhuma, né? Por exemplo, cartão de crédito. Se você não pagar o cartão de crédito, você não vai perder um bem, né? Para poder quitar aquela dívida. Então, isso aqui é o que a gente chama de dívidas e ônus reais. Já o imóvel não, né? Se você não paga o imóvel, você simplesmente perde o imóvel. Então, aqui vai entrar dívida de cartão de crédito, empréstimos feitos nos bancos e outras dívidas que você tenha com pessoas jurídicas ou pessoas físicas, ok? É muito simples. Você põe aqui a discriminação, faz uma descrição, a situação da dívida, o quanto você devia em 2018 e o quanto você devia em 2019. E o valor que você pagou em 2019, ok? Muito simples. Aqui, na próxima ficha, na ficha espólio, nós não vamos preencher, eu até que tinha colocado aqui, mas nós não vamos preencher isso aqui, porque isso aqui vai ser preenchido só se for o caso de uma declaração de espólio, né? Quando você for fazer a declaração de um falecido. Aí você vai preencher isso aqui. Não é o caso, né, nessa situação que eu estou mostrando, então não vamos preencher. E, por fim, nós temos a ficha doações a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos, né? Então, se você vai fazer uma doação a partido político ou candidato, você vai colocar aqui o CNPJ do candidato ou do partido, o nome e o valor que você doou, ok? Então, aqui acabou o preenchimento, né, da declaração de imposto de renda. Veja que nós temos aqui outras variáveis, né, da declaração, que é atividade rural, ganho de capital, renda variável. Então, esses casos aqui eu não vou mostrar nesse vídeo, mas se você tiver alguma dúvida em relação a esses preenchimentos aqui, você pode entrar em contato, pode tirar aí a sua dúvida comigo, mandar a sua pergunta, pode mandar no e-mail que eu vou te ajudar, ok? Eu não vou mostrar porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Vai demorar muito aqui e às vezes, na maioria dos casos, as pessoas não vão preencher essas fichas. E aí, o que você vai fazer, né? Você vai clicar aqui em verificar pendências, esse Vzinho aqui em cima, né, para ver se não tem nenhum erro na sua declaração. Obviamente, se eu clicar aqui, vai dar alguns erros, né, porque eu preenchi várias informações que não existem. E depois, você vai não esquecer de marcar aqui a melhor opção para você, ok? Aqui embaixo, se você quer por deduções legais ou por desconto simplificado, você vai verificar qual é a opção menos onerosa para você. Cuidado, porque aqui pode estar imposto. Aqui, veja aqui que está escrito imposto a pagar, né? Quer dizer que eu vou pagar R$ 4.393,67 de imposto. Porém, aqui também pode estar escrito imposto a restituir, ok? Imposto a restituir significa que eu não vou pagar imposto, pelo contrário, eu vou receber restituição da Receita Federal, ok? Então, você vai
com muito cuidado, verificar que é a melhor opção para você, vai marcar e depois você vai simplesmente clicar aqui em entregar declaração, vai fazer a transmissão, vai colocar o número da sua conta bancária, tanto para receber a restituição ou para, se você quiser que faça o débito automático, né, na sua conta. E aí acabou, né? Vai aparecer o recibo aí para você da sua declaração, você vai imprimir e guardar com muito carinho o recibo, porque você pode precisar dele para várias coisas futuramente, ok? Inclusive para entregar a declaração no outro ano, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe suas dúvidas, mande aí seus e-mails se você quiser, que eu vou tentar te ajudar e até a próxima.